começar a mensagem, mais uma vez, aos papais aqui presentes, passa para os pais aqui presentes, meus parabéns. Aos pais que de repente vão assistir a filmagem da mensagem depois pela internet, parabéns também. Essa é uma data muito especial. E nessa data muito especial eu gostaria de trazer para vocês, aqui nesse momento, um homem muito especial, através dos registros da sua vida. Eu peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus nos relata uma história de vida de um homem fantástico. Um homem que eu posso dizer para vocês que é um exemplo modelar de um pai, sobretudo, parceiro de Deus. Vamos ler Mateus 1 e nós vamos, por enquanto, nos ater aos versos 16 e 17 de Mateus 1. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, porque Tu nos já falaste através dos louvores, Tu já falaste conosco através da leitura da Tua palavra, falaste conosco, Senhor, através das orações, e nós te pedimos, Senhor, que Tu continues falando conosco nesse momento. Pela graça de Cristo que nós oramos. Amém. Eu vim falar hoje com vocês sobre José. Hoje pela manhã eu gostaria de enfocar na vida desse homem. José, ele foi um grande parceiro de Deus. José, ele foi alguém com quem Deus pôde contar para que ele criasse um filho para si, para Deus. José foi aquele homem em que Deus pôde usá-lo para criar o seu próprio filho. E só nisso a gente já tem algo de precioso para analisar quando a gente fala sobre paternidade, porque o pai, ele tem que ter essa consciência que o pai, ele tem que ser um parceiro de Deus na educação do seu filho, um parceiro de Deus para criar filhos, e não, como dizem por aí, filhos para o mundo, mas para que criem filhos para Deus. Essa é a grande missão. Assim como José, que criou o Filho de Deus para Deus, nós também, ou já somos vocês, né? Eu não, que já são pais, nós que um dia seremos pais, fica esse exemplo que a nossa missão não é criar filhos para o mundo, mas filhos para Deus, assim como José fez. E a primeira coisa também que eu gostaria de falar com você é que o pai, ele é responsável pela realização da vocação do seu filho. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente observa que Jesus, ele é o que é, ele tem os títulos que ele tem em virtude de José. Jesus, ele é conhecido como o quê? Oi? Ele é um carpinteiro, sim, mas ele é conhecido como a raiz de Jessé, ou a raiz de Davi. Ele recebe o título de Leão de Judá. Isso por quê? Porque José o adota como filho. Porque Maria era da tribo de Levi. Ela era
prima de Isabel, que era inclusive da linhagem do próprio Arão. Mas a gente pode pensar que Maria foi mãe de Jesus porque ela estava prometida a José. José não foi pai de Jesus porque Maria foi a escolhida, mas Maria é que foi escolhida por ser prometida a José, porque José, que era da linhagem do rei Davi, é ele que carregava consigo as promessas. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente observa no texto bíblico que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia foram 14 gerações. E do exílio até o Cristo, 14 gerações. Isso significa que José era o 13º de uma linhagem. E aí eu fico imaginando que expectativas se tinha a respeito do filho de José, porque ele seria o 14º. A gente sabe que o 7 e os seus múltiplos, quando eles aparecem na Bíblia, sempre se referem à perfeição. E o 3, toda vez que ele aparece na Bíblia, significa que é uma coisa muito elevada. Por exemplo, quando nós temos na palavra de Deus dizendo que Deus ele é santo, 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 é a mesma coisa de dizer que ele é santíssimo. É sempre, a palavra repetida 3 vezes, ela sempre pode ser interpretada como aquele adjetivo elevado ao mais alto superlativo. O adjetivo santo, a qualidade, né? Santo, 3 vezes repetidas, significa e aponta para o superlativo santíssimo. E aí a gente tem a 3ª geração se fechando em Jesus Cristo. 14, 14, 14, múltiplo de 7, que significa a perfeição. 1, 2, 3, dizendo que ele está no grau máximo. E aí então nasce Senhor Jesus Cristo, que recebe de José a herança das promessas que foram feitas a respeito de um Messias que seria levantado da linhagem de Jessé, que viria da linhagem da tribo de Judá, cujo o cetro não se apartaria de sua mão. Então José é que proporcionou que Jesus ele tivesse nos seus nomes a indicação da sua própria vocação. O Apocalipse 5, capítulo 5, em que João ele está tenso, está chorando, e aí um ancião o consola dizendo: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e com ele seus 7 selos. Essa fala do ancião só é possível a João porque José adotou e proporcionou que fosse possível a vocação do Filho de Deus. E eu quero seguir com você na leitura desse texto, versículos 18 e 19 do mesmo texto que nós lemos, de Mateus 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que interessante.
A gente sempre costuma ler esse texto aqui, às vezes eu já vi algumas pessoas fazerem essa leitura desse texto, meio que querendo bater no José. Como se não fosse uma atitude legal de José. Mas o fato é que Maria estava prometida a José, e no entanto, antes da união dos dois, ela se encontrava grávida. José certamente seria chamado para poder dizer o que aconteceu. E ele certamente ia dizer: não tenho nada a ver com isso. Qual seria a sentença de Maria? Apedrejamento. Era assim que uma mulher era punida pelo crime de adultério. Porque como ela já estava prometida a José, achando-se grávida antes da união, e sendo José não, digamos assim, o culpado disso, a sentença de Maria seria a morte, para apedrejamento, lapidação. José, planejando essa fuga, ele atrai para si a culpa. Ele ia ficar como de repente o fujão da história. E com isso, com essa atitude, na verdade ele iria preservar tanto a Maria como a Jesus. Então a atitude dele não foi de querer tirar o time de campo ou qualquer coisa que você possa pensar mal, mas pelo contrário, num gesto de grande generosidade, ele pensou em fugir, e fazendo essa fuga, ele atrairia a culpa daquilo ali para ele, e Maria e Jesus iam conseguir sobreviver. Mas aí o anjo então conta quais eram os propósitos que Deus tinha com relação àquela criança. E que aquela criança ela tinha sido então gerada pelo poder do Espírito Santo. E aí então José, ele assume para si a tarefa então de ser o pai adotivo de Jesus. E nisso está o extraordinário de José. Porque você vai pensar assim: de Abraão Deus tirou o povo, de Moisés Deus confiou o povo para poder ser libertado, Davi Deus chamou para poder ser rei do seu povo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Deus confiou a sua palavra para ensinar a seu povo. A José, Deus deu o seu filho para a redenção não só do seu povo, mas de toda a humanidade. E nisso está um especial para a vida desse homem. Porque Deus garantiu aquilo de mais precioso ele tinha, para que esse homem cuidasse e criasse o seu filho. Então José era alguém em que Deus poderia contar. Esse é o primeiro ponto. Primeiro não, já falei de alguns outros pontos, né? Então esse é um outro ponto para se ressaltar. Ele pôde garantir a vocação de Jesus, porque ele era o herdeiro de todas as promessas. Com zelo ele lutou pela vida, e sabendo então do que estava acontecendo, assumiu para si a sua missão como pai e proporcionou que a vocação de Jesus seguisse à frente. Ele foi obediente, ele foi parceiro. E isso que um homem, um pai tem que ser, um homem pronto para poder criar filhos para Deus, mas um homem pronto também para garantir a vocação dos filhos. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que um pai deve cooperar com Deus na proteção do seu filho. Um pai deve cooperar com Deus para proteger o seu filho, e então o seu filho ter a oportunidade de fazer cumprir a promessa que Deus tem para cada filho ou filha.
Se você é pai, se você tem um filho, uma filha, Deus tem uma promessa para esse seu filho, para essa sua filha. E para que essa promessa tenha garantia de cumprimento, se faz necessário que você, enquanto pai, cuide da proteção do seu filho. E isso que a gente observa quando a gente vira uma paginazinha da nossa Bíblia e olha em Mateus 2. E vamos ler então os versículos de 13 a 15. Que diz o seguinte: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, José, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Um pai que é parceiro de Deus, ele coopera com Deus na proteção do seu filho. José, ele recebe uma orientação de Deus. Vai e foge para o Egito. Mas a gente observa no texto que ele cria uma estratégia. Ele vai, mas vai à noite. Ele vai à noite. Ele não arruma a casa dele à luz do dia na frente de todo mundo. Ele não arruma os animais para a viagem na frente de todo mundo. Ele não fica empacotando as coisas na frente de todo mundo, mas ele espera o sol se pôr, para que então as pessoas já estivessem recolhidas em casa. De maneira que, quando amanhecesse, alguém viesse procurar onde é que estava aquela família de José, Maria e um recém-nascido, ninguém soubesse do paradeiro de Jesus. Ninguém soubesse nem qual foi a direção que eles tomaram. Mas olha, quando a gente foi dormir, eu dei boa noite para José, para Maria, para os vizinhos. Mas, quando eu acordei, não tinha ninguém. Para onde foram? Não sei, eu estava dormindo. Foram de noite. Você percebe a inteligência de José no cuidado que ele teve de proteger a sua família e o seu filho? E que como isso também garantiu a vocação, cumprimento da vocação de Jesus. Como José, nesse momento, ele foi instrumento na mão de Deus para que o plano de Deus continuasse. José era esse homem que cooperava com Deus. Deus entrava com a orientação e ele com a estratégia. Deus entrava com a orientação, ele com a vida. Deus entrava com orientação e ele com os seus conhecimentos, com aquilo que ele sabia, com aquilo que ele podia, para que protegesse ao seu filho adotivo, Jesus Cristo. E os pais, eles precisam de ter essa consciência. De ter essa consciência que eles são aqueles que devem proteger o lar. Que eles não devem só proteger o lar, mas também tem que procurar saber a que o seu filho ou a sua filha foram vocacionados a fazer. E aí então prover que eles sejam protegidos e encaminhados para que aquilo que eles foram chamados a fazer possa se realizar na vida deles. O grande perigo que todo pai, toda mãe até inclusive, corre é querer se realizar no filho.
e querer se projetar no filho, que de repente aquilo que ele não foi, ele quer que o filho seja. Não é isso? Meu irmão e minha irmã, pai deve procurar saber ao que Deus vocacionou o seu filho, para então saber e entrar com as estratégias, entrar com a sua parte, cooperando para que essa vocação seja cumprida no filho. Terceiro ponto que eu gostaria: o pai, ele tem que discutir, num bom sentido, digamos assim, discutir com Deus o que é melhor para o seu filho. O pai tem que fazer isso. E eu observo isso quando eu leio mais para frente esse mesmo capítulo 2 de Mateus, dos versos 19 a 22. Vou ler aqui. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, toma o menino e a sua mãe e vá para Israel, pois estão mortos que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. É interessante isso, porque o anjo se vira para José e fala: olha, pode voltar. Volte então certamente para Belém. Só que aí, beleza, prontamente José vai, toma o menino, a sua mãe e se põe a caminho de volta. Só que quando ele está a caminho, ele pergunta para as pessoas: quem é que está reinando agora? Que aí tem informação: é Arquelau, filho de Herodes. Arquelau? Beleza. Como é que é Arquelau? Arquelau muito pior do que Herodes. E aí o que acontece com José? Ele para. Ele teme e para. E aí certamente nesse momento que ele teme e para, houve ali um questionamento dele com Deus. Como é que eu vou voltar para uma terra em que o que está governando agora é pior do que aquele que motivou a minha saída? Como é que eu vou levar? E aí eu fico imaginando o privilégio de José, né? Foi o único homem que podia chegar diante de Deus e falar o seguinte: eu preciso falar com você coisas a respeito do nosso filho. E aí eu fico imaginando ele chegando para Deus assim: como é que eu vou levar o nosso filho para esse lugar? E aí vem um anjo, é como se Deus então acatasse. Você tem razão, não dá para poder ir para lá agora não. Vai para a Galiléia, para as regiões da Galiléia, vai para Nazaré. E então a gente vê aqui que Deus, ele tinha um filho extraordinário na pessoa de José. Alguém que se chegava diante de Deus para poder buscar a sabedoria, buscar a orientação e, se fosse necessário, até discutir com Deus a respeito do futuro do seu filho. Porque a gente é dotado de inteligência, Deus nos fez assim. Então por isso que eu falo, um pai, ele deve sim, num bom sentido, discutir com Deus o que é melhor para o seu filho.
E pode ser que nessa cooperação mútua os planos podem ser até rearranjados, como foi rearranjado esse retorno da família de Jesus para a terra de Israel. Ia para um lado, mas aí então achou melhor que o outro. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que um pai, ele tem que cuidar da educação do seu filho, para que esse filho cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ele. O pai precisa ter esse zelo na educação do seu filho, na capacitação do seu filho, para que Deus possa cumprir os seus propósitos para o seu filho ou para a sua filha. E isso eu vejo em José. E eu quero pedir para que você abra agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas. E em Lucas 2, nós vamos ler a partir do verso 40. Diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviram ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. A gente costuma, às vezes, desse texto e atribuir como se fosse uma capacitação sobrenatural de Jesus, que ele recebeu com certeza uma capacitação sobrenatural de Deus, pelo fato de ser o próprio Deus. Isso é inegável. Mas Jesus também foi criança. Ou você acha que de repente José sentado com Jesus, vendo uma estrela cadente, e aí olha aquela estrela cadente e fala assim: ali filho, aquilo ali é uma estrela cadente. Aí Jesus se vira para ele e fala assim: ah sim, eu sei, eu criei. Não foi assim. José teve que educar o seu filho. E a educação do primogênito era atribuído exclusivamente ao pai. Era o pai que tinha responsabilidade de educar o seu filho primogênito. A esse filho ele tinha que ensinar tudo que ele sabia, ensinar a sua profissão, ensinar as escrituras, tudo que ele sabia de Deus, tudo que ele conhecia, tudo que ele podia dizer que viver com Deus, ele tinha que passar para o seu filho. E José com certeza cumpriu essa missão com maestria. Maria não poderia fazer isso. Como vocês sabem, na época de Jesus nós estamos numa sociedade em que as mulheres não participavam do ensino. As mulheres elas não eram educadas, a maioria delas eram analfabetas, não recebiam instrução. A religião era exclusiva para os homens, só os homens poderiam ler e expor as escrituras. Então foi José que ensinou para Jesus. E tem um estudioso judeu, o nome dele é David Fleischer. Esse estudioso, ele é judeu,
ele não é crente, digamos assim. Ele só é um estudioso judeu de um grupo que reconhece que Jesus foi aquele judeu que fez o mundo conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento, né? A gente chama. Foi aquele judeu que fez conhecer ao mundo o Estado de Israel. Ou seja, que ele foi alguém de uma proeminência imensa. E aí esse estudioso fala que Jesus, ele pelo menos sabia falar 4 idiomas. A gente costuma enaltecer a sabedoria de Paulo, mas esse estudioso fala que Jesus, ele sabia muito mais do que Paulo. Porque através do estudo minucioso das falas de Jesus, das citações de Jesus, percebe-se que ele falava não só o hebraico, mas como o aramaico, o grego e ainda, muito possivelmente, o latim. 4 idiomas. Pelas falas, citações de Jesus, acredita-se que ele teve acesso aos melhores escritos dos sábios de Israel, aos melhores textos das Escrituras, pela maneira como ele expunha. E quem foi o responsável, quem era responsável para indicar a Jesus onde estudar, a qual escola enviar Jesus, a qual mestre ele seria ensinado, introduzido nas Escrituras, porque ele, como uma criança, ele também certamente foi indicado a uma escola, e aí ele aprendeu a Torá, depois os profetas, depois os escritos. Ele também foi. E quem foi o responsável pela formação? José. José como pai, Jesus como filho primogênito de José, né? Recebeu do seu pai uma educação que pôde fazer com que ele se destacasse no meio desses sábios judeus que estavam ali em Jerusalém. Um pai ele tem que ser assim, um pai ele tem que discipular o seu filho. O pai tem que passar para o seu filho tudo aquilo que ele sabe. Se esperar na educação do filho. As pessoas associavam Jesus a José de maneira muito intensa. Jesus, quando ele entra numa sinagoga da sua cidade natal para poder ensinar, as pessoas olham para Jesus e questionam: não é esse o filho do carpinteiro? Isso é o que está na narrativa lá de Mateus 13:55. Marcos, quando narra o mesmo trecho, no capítulo 6, versos 3, as pessoas questionam o seguinte: não é esse o carpinteiro? Isso significa que José passou todo o seu conhecimento para Jesus. De certa forma, ele vinculou o seu filho a ele. Ele andava com Jesus na rua, desfilava com Jesus na rua, dizendo a todos que ele era o filho dele. De verdade mesmo, ele adotou. Com isso, protegendo a mãe de Jesus de qualquer vergonha, de qualquer embaraço. Passou para Jesus tudo que ele, enquanto pai, teria que passar ao seu filho primogênito. O zelo pela educação e um zelo reconhecido. E é um zelo reconhecido por Jesus. Porque quando Filipe encontra Natanael e chama para ele ver aquele homem a quem João Batista anunciava, diz o texto, lá em João 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Ora, como é que Filipe conseguiu ter essa informação de que Jesus era filho de José? Porque certamente, quando João apontou para Jesus, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí Filipe e André foram lá para poder querer saber quem era Jesus, eles devem ter perguntado para Jesus: quem é você? E Jesus deve ter respondido: eu sou Yeshua ben Yosef. Eu sou Jesus, filho de José. Um esforço reconhecido. O Filho de Deus, naquele momento, reconheceu o esforço do seu pai e falou: eu sou Jesus, filho de José. E aí, quando Filipe foi contar para Natanael que ele tinha achado o Messias era Jesus de Nazaré, filho de José. Então, filhos, bem sentados, vamos reconhecer também os esforços dos nossos pais, né? Assim como Cristo fez. Então, meus irmãos, era esse o exemplo que eu gostaria de deixar com vocês, jovens, né? Como eu, né? Eu, pai, ainda seremos papais, para os pais aqui presentes, para todos vocês, o exemplo de José. O exemplo de José é um exemplo fantástico. O exemplo de José, eu digo para todos vocês, que vocês, enquanto pais, devem tornar possível a realização da vocação do seu filho. Vocês, enquanto pais, devem cooperar com Deus na proteção do seu filho, assim como no cumprimento das promessas de Deus para com o seu filho. Você, como pai, deve discutir com Deus, se for o caso, num bom sentido, aquilo que é melhor para o seu filho. Você, como pai, tem que educar o seu filho para o cumprimento do seu propósito. O exemplo que eu acho mais surpreendente, o José, que a gente hoje, aqui pela manhã, lendo os textos, a gente chega à conclusão: nossa, que grande homem foi José. Que grande homem foi José. E tão raramente a gente escuta de José em sermões, ou pregações, ou citações, ou coisas que o valha dentro da igreja. E aí está mais um exemplo de José, que ele, para poder fechar a chave de ouro, ele conseguiu ser tão grande, na mesma medida que ele conseguiu ser tão discreto. Que ele fez para Deus, fez com humildade, fez com discrição, fez por amor aquele filho que ele adotou. Que Deus possa nos abençoar, fazendo cumprir na vida dos nossos filhos as suas promessas, os seus sonhos, os seus propósitos, que Ele possa nos abençoar com essa consciência da tarefa que é ser pai, essa consciência do que é esse sentido de propósito que é ser pai. Deus a todos nós nos abençoe. Amém? Amém.